Dando continuidade ao curso de Direito das Coisas, Direitos Reais, hoje a aula é sobre uso capião. Uso capião de bem imóvel, né? Em aulas posteriores falaremos acerca da aquisição da propriedade imóvel, momento em que também discorreremos sobre o uso capião de coisa móvel. Hoje, então, vamos nos restringir ao uso capião de bem imóvel. E vamos analisar algumas disposições, ou as disposições contidas no Código Civil, que tratam desse assunto, certo? Vamos comentá-las. Dando início, então, vamos tentar começar com uma definição, né? Uso capião, ele vem, a origem etimológica da palavra, né? Vem de capio ou capiones, que significa aquisição, tomada, ocupação, e uso, quer dizer, através do uso, né? Então daí o nome, tomar pelo uso, adquirir pelo uso, né? Você se torna dono de algo de tanto usar esse algo, né? Daí a origem da palavra, certo? A uso capião, então, ela é o modo originário de aquisição da propriedade, e originário por quê? Porque não há uma transferência da propriedade no uso capião. Aquele que consta como dono lá na matrícula do imóvel, ele não está lhe transferindo a propriedade. Você está adquirindo ela de maneira originária, tá? E também é um modo de aquisição de outros direitos reais. Vocês verão em aulas posteriores que é possível o uso capião de servidão predial, né? Uso capião de direito real de usufruto, certo? Então, uso capião é esse modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada da coisa, né? Evidentemente com a observância dos requisitos legais. No novo Código Civil, a uso capião é tratada no feminino, né? Até então era no masculino, o uso capião, né? Eu penso que ser uma discussão que não tem muita importância, né? Mas realmente parece-me que o correto seria no feminino por conta da origem da palavra, né? Então é a aquisição através do uso, é a ocupação, né? A tomada através do uso, né? Então seria realmente no feminino. Clovis Bevilacqua explica de uma maneira bem simples o uso capião. É a aquisição do domínio pela posse prolongada, né? E ele complementa. A posse é o fato objetivo, né? A posse é o fato. Lembram de aulas anteriores, ao estudarmos, por exemplo, a natureza jurídica da posse, né? Se ela é fato, se ela é um direito real, como diz Maria Helena Diniz, né? Cláudio Bevilacqua sempre diz que é um fato, né? Então, a posse é um fato objetivo. E o tempo, o transcorrer do tempo, né, é justamente essa força que transforma esse fato num direito, né? Num direito. Então, é aí que surge, aí que você consegue adquirir a propriedade da coisa, portanto, usá-la, né? Portanto, de tanto possuí-la, né? Não existe uso capião sem posse, certo? A posse é a razão de ser do uso capião, né? Uma discussão interessante, ainda a título introdutório, diz respeito ao fundamento do uso capião, né? Qual a razão de ser desse instituto? Por que ele existe, né? A impressão geral para aqueles que ainda não estudaram o assunto é de que o Instituto do Uso Capião gera insegurança jurídica, né? Poxa, a qualquer momento eu posso perder a minha propriedade para alguém pelo uso capião, né? O que seria, o que geraria uma insegurança jurídica, mas na verdade é o contrário, né? O Instituto do Uso Capião existe justamente para se consolidar a propriedade, né? Para dar base jurídica para a regulamentação da propriedade, né?
É assim, de um lado, você evidentemente que tem a inércia do proprietário, né? A negligência do proprietário em se utilizar da coisa da qual é dono, né? Agora, muitos sustentam, então, que poderia, por exemplo, então ser a razão de ser do uso capião, uma penalidade, né, uma sanção ao proprietário que não se utiliza do bem, né? Mas utilizar somente isso, claro que isso é um fator importante no uso capião, né? Essa inércia do proprietário, utilizar como fundamento único para o uso capião seria equivocada, porque você estaria premiando, por exemplo, pessoas de má fé, né? Pessoas de má fé que garantindo a essas pessoas até a propriedade, né? Mesmo não sendo de boa fé, né? Garantindo a elas a propriedade simplesmente pela inércia do proprietário em se utilizar da coisa. Agora, penso que o uso capião, e isso vários autores sustentam, né? Ele se baseia, na verdade, ou ele tem como fundamento, digamos assim, né, a paz social, né? A ideia é fazer com que litígios cessem, né? Tenham um fim, né? Por que isso? Vejam só. O, o que se busca através do uso capião, e eu concordo com isso, seria a utilidade social, né? Alguns chamam de princípio da utilidade social, né? Vocês já sabem que toda propriedade deve cumprir a sua função social, está lá na Constituição Federal, né? Então, e também há uma regra de que a propriedade é perpétua, né? Nós tratamos disso, lembra da propriedade perpétua em aulas anteriores, né? E se contrapõe a isso a propriedade resolúvel, que é aquela que tem um termo, que tem um fim, que pode se extinguir se ocorrer um evento, né? Então a propriedade é perpétua, mas ela é perpétua até que surja algo que faça com que você deixe de ser proprietário. Pode ser, por exemplo, a sua própria ideia de vender a coisa, né? Mas a uso capião é um modo disso. Então, esse caráter perpétuo da propriedade ele não é absoluto, né? Ele permanece enquanto o proprietário não manifestar a sua. Aliás, ele permanece, né, enquanto o proprietário manifestar a sua intenção de manter o seu domínio, né? E como que ele faz isso? Exercendo atividade sobre a coisa possuída, tá? Agora, a inércia dele diante de alguém. Então, o proprietário se mantém inerte. Imaginem a situação, né? A coisa dele foi usurpada. Alguém está lá utilizando o bem dele, né? Por 5, 10, 20, 30, 40 anos, às vezes, e ele se mantém inerte, é como se ele indiretamente ou tacitamente, digamos, renunciasse ao seu direito de propriedade. Essa inércia dele também sofre uma certa sanção, digamos assim, permitindo com que outra pessoa se torne proprietária de um bem que é dele. Mas essa outra pessoa, e aí vem o fundamento principal do uso capião, né? Essa outra pessoa tem que utilizar essa coisa, tem que realmente possuí-la, né? Por quê? Decorrente daquele princípio da função social da propriedade ou da obrigação que está na Constituição Federal de que a propriedade deve cumprir a sua função social, né? Interessa para todos nós, para a sociedade como um todo, né? Que casas sejam habitadas, que áreas, que terras sejam cultivadas, por exemplo, né? Enfim, é necessário se dar à propriedade uma função social, né? Utilizar algo, né? Quando você possibilita
mantendo-se inerte, quando você possibilita que outro faça isso num bem que é seu, né, você está, de certo modo, abandonando a sua propriedade, renunciando ao seu direito de propriedade. Né? Aquele que ocupa um bem seu, aquele que tem posse sobre um bem que é seu, né, também merece proteção. Né? Daí vem o argumento do uso capião. Daí vem o fundamento do uso capião. Né? Além disso, vocês já observaram em aulas anteriores, o proprietário tem a opção, tem a faculdade de se socorrer dos interditos possessórios. Né? Ele pode propor ação de reintegração de posse, de manutenção de posse. Né? Uma vez esbulhado, por exemplo, ele pode propor ação para reaver a sua posse, para ser reintegrado na posse. Né? Mas ele não pode fazer isso de uma maneira ilimitada, ad aeternum. Né? Daí, isso sim geraria insegurança. Né? Então, ele tem um tempo para fazer isso, e esse tempo para fazer isso é justamente esse tempo suficiente para o uso capião da outra pessoa. Né? Para outra pessoa usucapir. Daí, então, eu volto com onde iniciei. O fundamento seria exatamente essa utilidade social, a paz social, como dizem alguns autores, né? Para impor, digamos assim, que os litígios tenham um fim, que eles não sejam, que a possibilidade de alguém propor uma ação não vigore para sempre. Né? Olha, se você permanecer inerte, aquele que está cultivando a sua terra, aquele que está ocupando a sua casa, pode se tornar proprietário. Né? Evidente que tem requisitos para isso. Né? Nós veremos esses requisitos agora nos artigos do Código Civil. Né? Mas quando alguém adquire pelo uso capião, você retira, você faz desaparecer a possibilidade de alguém, por exemplo, reivindicar aquela propriedade. Né? Daquele que consta como proprietário, reivindicá-la por simplesmente constar como proprietário lá na matrícula do imóvel, por exemplo. Né? Por quê? Porque passou o prazo suficiente para uso capião e uma outra pessoa agora adquiriu a propriedade, né? De maneira originária, certo? Sem que haja transferência. Aquele que adquire a propriedade de um bem pelo uso capião, ele não precisa da anuência de quem consta como proprietário. Né? Por isso que não há uma transferência da propriedade. É um modo de aquisição originário. Tá? Discorrido sobre, feita essa introdução, né, esse bate-papo um pouco aí sobre o fundamento da uso capião, tem outro ponto que me parece interessante. Né? É a questão da prescrição extintiva e prescrição aquisitiva. Né? Alguns chamam a uso capião de prescrição aquisitiva. No curso de Direito Civil, lá na parte geral do Código Civil, vocês já devem ter estudado, certamente estudado, a prescrição extintiva. Né? A prescrição extintiva. A prescrição aquisitiva é o outro nome de uso capião. Alguns discordam disso, mas existem vários ordenamentos jurídicos por aí que tratam o uso capião com este nome, prescrição aquisitiva. E qual é a grande semelhança que existe entre a prescrição extintiva e a aquisitiva? Né? É justamente o elemento tempo. Né? O tempo, o transcorrer do tempo. Lembrem quando estudaram a teoria geral dos fatos jurídicos. O transcorrer do tempo, o passar dos dias, é um fato jurídico. Porque ele tem implicações no mundo do direito. Né? Pode ocorrer a prescrição extintiva, que vocês estudaram lá no início do curso, lá no curso da parte geral do Código Civil, que é aquela através da qual você perde a pretensão, ou seja, você não pode mais propor uma ação contra alguém, lembram dessa prescrição? Né? E o uso capião, ou a uso capião, que seria a prescrição aquisitiva, aí sim, o modo originário de aquisição da propriedade, como já vimos. Né? O legislador reconhece as semelhanças.
né? E isso fica claro no Código Civil, quando trata da uso capião, lá no artigo 1244, né? O artigo 1244 do Código Civil diz o seguinte: estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam ao uso capião. Então, vocês já estudaram lá na parte geral do Código Civil, artigos 197, por exemplo, 198, né? 197 até 202, 204, mais ou menos, que existem causas que impedem, causas que suspendem e causas que interrompem o prazo prescricional, né? Então, o mesmo ocorre, essas mesmas causas se aplicam ao uso capião, né? Então, por exemplo, não corre prescrição, né? Lá, acho que é o 197 do Código Civil, não corre prescrição entre os cônjuges na constância do casamento. Não se conta prazo para uso capião entre os cônjuges na constância do casamento. É isso que está dizendo o 1244, ou seja, aquelas causas impeditivas, suspensivas lá, que se aplicam à prescrição extintiva da parte geral do Código, também se aplicam ao uso capião. Não se conta, não corre prescrição, segundo o 198, contra os incapazes de que trata o artigo 3º, né? Então, são os absolutamente incapazes, né? Então, também não se conta prazo para aquisição da propriedade pelo uso capião contra os absolutamente incapazes, porque aquele artigo, segundo o 1244, também se aplica ao uso capião, né? Então, é importante que se diga isso. Por quê? Porque para você, aquele que vai sofrer os efeitos do uso capião, aquele que figura como proprietário do bem, pode ser um menor de idade, né? Pode ser um menor de idade que tenha propriedades, que tenha imóveis em seu nome, né? A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes. Então, a princípio, quando você, para perder a propriedade pelo uso capião, você não precisa ter capacidade. Por quê? Porque você tem um representante. Você tem alguém que vai lhe representar para apresentar a sua defesa, para proteger o bem, né? Só que precisa sempre lembrar que existe esse 198, inciso 1, e o 1244, ou seja, contra alguém absolutamente incapaz, não vai se contar prazo para a aquisição da propriedade pelo uso capião. Mas então, quando volta a contar prazo? Quando recomeça ou quando começa a contar prazo? Nesse caso específico dos absolutamente incapazes. Não é quando atingir a maioridade, é quando se tornar relativamente incapaz. Porque contra os relativamente incapazes corre prescrição. O que não corre é contra os absolutamente incapazes. Certo? Então, imaginem, por exemplo, que tem alguém... eu sou proprietário de um bem, certo? E alguém, e você está lá, preenchendo os requisitos legais para a aquisição da propriedade pelo uso capião. Você está ocupando uma terra que é minha, certo? Eu morro nessa história. Então, olha, vejam bem, a prescrição está sendo, o prazo para o uso capião está sendo contado contra a minha pessoa, certo? Então, vamos supor aqui que em nossa história você precisa de 10 anos para adquirir a propriedade pelo uso capião, né? Uso capião ordinário, né? que exige justo título e boa-fé. Né? Ou, vamos até mais longe, uso capião extraordinário. Nós veremos as espécies daqui a pouco. 15 anos de posse. Independe de justo título e boa-fé. Não precisa ter justo título nem boa-fé. Né? Certo? Então, você está lá numa propriedade que é minha. Né? Então, já passaram lá 8 anos. Certo? 8 anos. Eu morro. Eu, proprietário desse bem, eu morro. Né? E o meu único herdeiro, por exemplo, que herda essa propriedade, é o meu filho que tem 12 anos de idade. O que vai acontecer
com a contagem do prazo para você que está lá na minha terra adquirir a propriedade? Vai parar de contar. E por que vai parar de contar? Porque diz o 1244 que as causas que obstam, suspendem a prescrição também se aplicam ao uso capião. Aí você vai lá nessas causas e está dito que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes. Então, aquele prazo que você já estava lá há 8 anos na minha terra, né? A partir do momento que o proprietário passou a ser um absolutamente incapaz, para de contar. E por que para de contar? Porque não corre prescrição contra os absolutamente incapazes. Certo? Vamos pegar outro caso. O 198, se não me engano, inciso 2 do Código Civil, ele diz que também não corre prescrição contra os ausentes do país, em serviço público da União, dos estados ou do município. Então, imagine que eu você está lá na minha propriedade há 8 anos, né? Caminhando para adquiri-la pelo uso capião, e eu sou nomeado diplomata do Brasil na Itália. Olha lá, ausente do país, serviço público da União. Para de contar o prazo para você adquirir a propriedade pelo uso capião. É isso que significa, esse é o efeito prático desse 1244. Né? Aquelas causas impeditivas, suspensivas dos prazos prescricionais, lá da parte geral do Código Civil, também se aplicam ao uso capião. Ok? Seguinte, vamos às espécies de uso capião, então. Certo? A primeira delas, e a mais tradicional, a mais comum, é a uso capião extraordinária, prevista no artigo 1238 do Código Civil. Certo? Essa é a espécie que mais ocorre, na verdade. O que diz aí? Aquele que, por 15 anos, então fiquem atentos aos requisitos, aquele que, por 15 anos, está aí o lapso temporal, né? É um dos requisitos. Sem interrupção significa uma posse contínua, certo? Nem oposição, e aí significa uma posse pacífica, uma posse mansa, né? A oposição, ou como dizem alguns artigos, a contestação, ela geralmente é feita pelo proprietário. Né? E não basta aí uma contestação, uma simples contestação, uma simples oposição, né? Tipo, você aparece lá na terra e fala, sai daí, vai que é meu. Não, você tem que interpela judicialmente, né? Uma notificação, uma interpelação judicial, ou até mesmo uma ação reivindicatória ou uma reintegração de posse. Né? Isso que é oposição. É claro que se essa ação julgada improcedente não descaracteriza a posse contínua, porque você entrou com ação, ou seja, se opôs, mas perdeu. Né? Possuir, não existe uso capião sem posse, como eu disse. Tá? É indispensável a posse. Como seu, aí vem um dos requisitos interessantes e sobre os quais se discute muito, que é o animus domini. Animus domini é a intenção de dono, certo? A intenção de dono. Então, o animus domini, ele existe, né, quando você age sobre a coisa como se ela lhe pertencesse, né? Como se você fosse realmente o dono dela. Né? Você a possui, né, como se fosse dono, como se essa coisa lhe pertencesse. Né? Aquele que... É claro que quem tem o animus domini, a intenção de dono, em alguns casos, como por exemplo aqui na uso capião extraordinária, isso é possível, né? Ele sabe que a coisa não lhe pertence. E, às vezes ele tem essa ideia de que a coisa não lhe pertence, mas ele atua com aquele desejo, como se fosse dono, de se converter em proprietário, né? Porque ele quer excluir do imóvel o antigo titular. Né? Então, evidente que, novamente, vem aquela história. Isso aí requer, de um lado, uma atitude, digamos, ativa do possuidor, né? Que exerce aqueles poderes inerentes à propriedade.
O simples possuidor exerce os poderes inerentes à propriedade. Né? E, de outro lado, tem uma atitude passiva do proprietário, né? Que se omite, né? Que colabora com aquela situação, permitindo que ela se prolongue por longo tempo. Né? Agora, o que é importante aí, às vezes, a causa que deu origem à posse, né, exclui toda e qualquer possibilidade de existência do animus domini. Né? Então, aqueles que exercem, por exemplo, a posse direta da coisa temporariamente, né, por força de um contrato, né, por força de uma obrigação, de um direito pessoal, né, ou real até, lembrem do 1197 do Código Civil, que a posse pode ser direta ou indireta. Né? Então, aqueles que exercem essa posse direta por força de uma obrigação, de um contrato, estão excluídos a princípio do uso capião. Né? É por isso que o inquilino, o locatário, os usufrutuários, os comodatários, os depositários, certo? Essas pessoas, elas recebem a posse, elas são possuidoras. Né? São possuidoras diretas. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Elas são possuidoras diretas, né? Mas elas se tornam possuidoras diretas da coisa em virtude de um contrato, de uma relação jurídica que tem uma natureza, um caráter temporário. Né? E no final tem que devolver a coisa. Né? Então, essas pessoas, durante todo o tempo em que exercem essa posse direta, não excluem, como vimos lá no 1197, não excluem a posse do legítimo proprietário, que passa a ser o possuidor indireto. Né? Então, essas pessoas não adquirem a propriedade pelo uso capião. Certo? Se fosse assim, né, quem iria querer alugar a casa para alguém? O inquilino pode se tornar dono pelo uso capião? Não, não pode. Né? Eu posso emprestar uma casa para você utilizar, né? Empréstimo de coisa infungível gratuitamente, comodato. Né? Então, eu posso emprestar uma casa para você por 150 anos e você não vai se tornar proprietário dela pelo uso capião. Certo? Essa é, a princípio, né, a regra. Né? É possível argumentar o contrário? É possível argumentar que, a partir do momento em que a pessoa deveria devolver a coisa e não devolve, né, e você se mantém inerte em relação a isso, durante o tempo do contrato, esquece, não vai adquirir nunca a propriedade pelo uso capião. Nem o comodatário, nem o inquilino, nem o depositário, nem o usufrutuário. Isso não vai acontecer. Mas chega o momento de devolver a coisa e a pessoa não devolve. Né? E você se mantém inerte por anos e anos. Né? Há quem sustente aí a possibilidade de uso capião nesses casos. Aí sim. Mas aí aquele contrato seu terminou com a pessoa. Né? E a sua inércia permitiu com que ele lá ficasse como se dono fosse. Né? Então, aí é possível ocorrer o uso capião. Alguns autores sustentam isso. Há quem sustente, por exemplo, que nunca, jamais isso irá acontecer. Né? E por quê? Porque a posse precária jamais deixa de ser precária com o tempo. Qual que é a posse precária? É aquela que decorre do abuso de confiança, lembram? Né? Eu lhe entrego algo em confiança, quando você tem que devolver, não devolve, pronto. Pronto, a partir daí a sua posse é precária. Né? E essa precariedade não desaparece com o tempo. Né? Diferentemente ocorre com a posse violenta e clandestina. Lembram que tem um artigo lá atrás que trata da posse, que permite que que essa violência e essa clandestinidade desapareçam. E aí pode surgir o uso capião. Né? De qualquer maneira, é necessária a análise do caso concreto. Não tem como. Né? Cada caso é um caso. Agora, o que é importante também nesse 1238, né, é que, neste caso da uso capião extraordinária, né, independe de título e de boa-fé. Aí surge uma outra discussão, mas espera aí. Tem
há uma presunção, há quem sustente, por exemplo, se não me engano, Maria Helena Diniz, que há uma presunção absoluta, e jure et de jure, né, de que a pessoa tem boa fé, né, de que a pessoa está de boa fé. Eu prefiro, na verdade, o entendimento de que não há presunção de boa fé. Na verdade, não se cobra a boa fé, né? Não se exige a prova da boa fé. E por que isso? Olha o lapso temporal, 15 anos. É muito tempo, né? Então a pessoa não precisa demonstrar essa sua boa fé e nem apresentar título. O que seria o título, né? O usucapião ordinária, por exemplo, que veremos em seguida, cobra justo título. Então o que seria o justo título, né? Seria aquele documento, uma escritura pública, uma escritura de venda e compra, né? Uma doação, enfim, que seria hábil, que seria idôneo, que seria capaz de transferir a propriedade, não tivesse ele alguns problemas, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o justo título agora na usucapião ordinária. O importante é que aqui na extraordinária não se cobra isso, né? Observem a parte final desse artigo. Podendo aquele que preenche esses requisitos, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Atenção para isso. A sentença que reconhece a usucapião, em qualquer uma das espécies, não só aqui na extraordinária, em qualquer uma delas, é uma sentença declaratória. Certo? É uma sentença declaratória, não é constitutiva. Ou seja, o direito de propriedade pelo usucapião não surge com a sentença. A sentença apenas declara um direito que você já tinha. E quando que você adquiriu, então, esse direito? No momento em que completou esse lapso temporal com esses demais requisitos da usucapião previstos nesse artigo. E essa sentença que reconhece a usucapião é declaratória, não só na usucapião extraordinária, repito, mas em todas as demais espécies da usucapião. Certo? É por isso que eu discordo daquelas pessoas, daqueles autores que apresentam a sentença como um requisito para o usucapião. É equivocado dizer isso. A sentença não é um requisito. Ela vem regularizar a transferência, a aquisição da propriedade pelo usucapião lá no cartório de registro de imóveis. É para isso que serve a sentença. Mas você já é dono da coisa desde o momento em que preencheu os requisitos, não no momento da sentença. Certo? O parágrafo único do 1238, ele permite a redução desse prazo de 15 anos para 10 anos, né? Mas observem que ele acrescenta requisitos, né? Você deve ter estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, né? Ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então você estabeleceu, morou, residiu no imóvel, né? Ou você, por exemplo, construiu algo que produziu, construiu uma indústria, plantou, né? Fez uma plantação de algo, o imóvel aí pode ser rural ou urbano no usucapião extraordinário, tanto faz, né? Então, para reduzir para 10 anos, é preciso que você tenha utilizado esse imóvel para sua moradia ou, observem, ou, né? Não né? Ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo, e aí vai depender da análise do caso concreto, evidentemente, né? Eis, então, a usucapião extraordinária, ok? Seguindo para a próxima, olha lá, usucapião ordinária agora, né? Sempre que ouvirem que se cobra justo título, que não se cobra justo título e boa-fé, você está diante da usucapião extraordinária. Quando se cobra justo título e boa-fé, observem que o prazo sempre será menor, né? E a usucapião passa a ser chamada de ordinária, né? Isso vale para outros institutos, por exemplo. Então, o caso da servidão predial, né? Se se cobra justo título, se se cobra boa-fé,
né, você pode adquirir o direito real de servidão predial, né, por uso capião. Está cobrando justo título e boa-fé? Uso capião ordinária de servidão predial. Mas isso vocês estudarão com mais calma em aulas posteriores, né? Esse artigo 1242, ele diz que adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua, então, de novo, a posse sem interrupção, e incontestadamente, olha lá, posse mansa, pacífica, né? Com justo título e boa-fé agora cobra-se o justo título e a boa-fé, né? O possuir por 10 anos. O lapso temporal diminui em relação ao uso capião extraordinário, né? E, em contrapartida, se cobra justo título e boa-fé, certo? O justo título, como eu já disse, gente, é aquele documento capaz de transferir a propriedade, né? Se capaz, em tese, de transferir a propriedade. Ele acaba não transferindo porque ele tem alguma irregularidade, algo irregular nele. Você não conseguiu, por exemplo, registrar a escritura pública de venda e compra. Às vezes é algo bem simples, né? Então eu vendi um imóvel para você, né? E constou lá que o Fernando Frederico de Almeida Filho, CPF e tal, vendeu um imóvel para você. Você leva essa escritura para registro, né? E não vai registrar, porque pelo princípio da continuidade dos cartórios, dos registros públicos, do registro de imóveis, né? Aquele que consta como proprietário é que tem que transferir. E eu não sou Fernando Frederico de Almeida Filho, eu sou Fernando Frederico de Almeida Júnior. Constou errado na escritura pública, né? Então, o que nós temos que fazer, estou dando um exemplo bem simples e até caricato, né? O que nós temos que fazer é o que alguns chamam de retirate. É uma outra escritura, retirate, porque retifica o que está errado e ratifica o resto, né? Então temos que fazer uma outra escritura, né? Constando lá que, na verdade, quando se mencionou Fernando Frederico de Almeida Filho, o correto é Fernando Frederico de Almeida Júnior, né? Pronto, leva isso para registro, vai registrar. Só que você vem me procurar para fazer isso, eu já morri, né? Eu já morri. E aí você, claro, que pode regularizar isso nos autos do inventário, com o inventariante assinando, representando o espólio, etc. O que você acaba fazendo é enfiando na gaveta isso. Você é dono do imóvel? Não, não é, porque não registrou, né? Então, um dos modos de você consolidar essa propriedade, de regularizar essa propriedade, é através da uso capião. E você tem um justo título, percebeu? Você tem um documento, né? Há quem sustente, e eu discordo disso, que o justo título tem que ser realmente aquele documento hábil para registro. Gente, se ele fosse um documento hábil para registro, né, e tivesse registrado, não precisaria de uso capião, né? Então, cai por terra a exigência de justo título como requisito, né? Então, o justo título é um documento, né, em tese, hábil para transferir a propriedade quando registrado, só que não foi registrado porque tem alguma irregularidade, né? Às vezes, você, por exemplo, há quem sustente a possibilidade de ser um documento particular de compra e venda, quando na verdade tinha que ser um instrumento público, e eu concordo com essas pessoas, né? Porque o documento particular você não pode levar a registro se o valor do imóvel for superior a 30 vezes o salário mínimo, como está lá no artigo 108 do Código Civil, né? Agora, se você tem esse documento, penso sim ser um justo título. Só que ele não é hábil para transferência da propriedade, porque não dá para registrá-lo, né? E a boa-fé? O que é a boa-fé? A boa-fé é a certeza, a convicção, né, de que você é o legítimo possuidor daquela coisa, né, de que a coisa possuída lhe pertence, né? Então você tem a certeza de que a coisa é sua, né, de que o título que você tem em mãos, né, o tornou proprietário daquela coisa, né, de que aquele que lhe transferiu o bem, né, realmente era o proprietário do bem. Porque isso pode acontecer, aquele que lhe transfere não é o proprietário. Pronto, está aí uma outra irregularidade que não vai gerar o registro, né?
Enfim, a boa-fé é essa crença, essa convicção, né, de que a coisa realmente lhe pertence, de que você não está ofendendo o direito de ninguém. Tá? Isso é boa-fé. Esse prazo de 10 anos do artigo 1242, ele pode ser reduzido para 5 anos, segundo o parágrafo único. Né? E ele pode ser reduzido para 5 anos se o imóvel houver sido adquirido onerosamente. Onerosamente. Então, você comprou o imóvel, certo? Não entra aí, por exemplo, se você recebeu o imóvel por herança, se ele foi doado, né? Não entra no parágrafo único, ou seja, para reduzir o prazo. Né? Para reduzir o prazo, precisa ter adquirido onerosamente, né? Com base num registro que constava lá no cartório de registro de imóveis e que posteriormente foi cancelado. Né? Então, nesses casos, desde que você tenha estabelecido nesse imóvel a sua moradia, porque se foi cancelado, você deixou de ser dono. Certo? Ah, mas por que motivo foi cancelado? Por qualquer motivo, não importa. Se o registro foi cancelado, né? Ou às vezes até se você adquiriu de alguém que constava realmente como proprietário e essa pessoa, o registro dessa pessoa foi cancelado, né? Há quem estenda esse parágrafo único para isso também, né? Nesses casos, se você estabeleceu nesse imóvel a sua moradia ou realizou, como diz a parte final, investimentos de interesse social e econômico, né? Então, nesses casos, você pode reduzir o prazo da usucapião ordinária de 10 para 5 anos. Né? E agora o prazo começa a ficar curto, perceberam? Né? Começa a ficar mais fácil de adquirir pelo usucapião. Mas lembrem, aqui é necessário justo título e boa-fé. Certo? Aqui, se não provar o justo título e a boa-fé, você não vai adquirir pela usucapião ordinária. Você pode, talvez, conseguir pela usucapião extraordinária, que exige 15 anos. Né? Mas não pela ordinária. Tá ok? Mais uma espécie, prevista no artigo 1239 do Código Civil. O nome mais comum é o usucapião especial, né? Como se trata exclusivamente, neste caso, do 1239. Até agora pode ser bem imóvel, se trata de bem imóvel que pode ser rural ou urbano. Tá? Agora, no 1239, se trata especificamente de imóvel rural, certo? Do usucapião especial rural. Alguns chamam de usucapião especial pro labore, ou simplesmente de usucapião pro labore, certo? Olha o que diz o 1239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, então olha um requisito a mais aí. Para você adquirir a propriedade do imóvel rural por essa espécie do 1239, usucapião especial rural, você precisa demonstrar que não é proprietário de outro imóvel rural ou urbano. É um requisito a mais. Tá? Possua como sua por 5 anos ininterruptos, então o lapso temporal, animus domini, posse contínua, né? Sem oposição, posse mansa e pacífica, área de terra em zona rural. Esse é outro requisito para essa espécie, né? Área de terra em zona rural, e tem um limite dessa área não superior a 50 hectares. Né? Olha outros requisitos. Tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família. Então você tem que tornar produtiva com as suas mãos. Certo? É essa a ideia. Né? E aí começam a surgir também discussões sobre: nossa, mas não posso ter nenhum empregado? Ah, sim, pode e tal. Análise do caso concreto. Mas, a princípio, você tem que trabalhar a terra com a sua família. Você ou a sua família. Né? E, além disso, tendo nela sua moradia. Né? Essa espécie de usucapião já estava na Constituição Federal, no artigo 191 da Constituição Federal. Tá? O Código Civil repetiu
o texto da Constituição Federal. Observem que a ideia, nesse caso, né, é tornar a terra produtiva, deixar a terra com quem trabalhe com ela. Né? Então, vejam a forte presença da cobrança ou da característica da função social da propriedade. Né? Aquele que está na terra com sua família, trabalhando essa terra, plantando, colhendo, vendendo, se alimentando com o que planta, não é requisito, né? O cultivo de subsistência. Mas aquele que está trabalhando na terra, ele deve nela permanecer. Parte-se dessa ideia. A razão de ser dessa uso capião especial rural, ou eu diria, melhor dizendo, né, a principal característica é justamente a pessoa, né, o possuidor e ou sua família, ou junto com sua família, ter nessa terra sua moradia e torná-la produtiva. Né? Então, é por isso que fala em pró-labore, né? Ou seja, você trabalhar a terra, cultivar a terra e nela morar, né? Utilizando-se do seu trabalho. Né? Favorecer aquele que trabalha a terra. Tá? Enfim, é possível usucapir por essa espécie, por exemplo, desrespeitando o limite de 50 hectares? Né? Não vejo essa possibilidade. Se a área tem uma quantia superior, né? Se a área é superior a 50 hectares, eu posso ainda assim pedir a usucapião especial rural judicialmente? Né? Vários autores entendem que não e eu concordo com eles. Você pode adquirir por outra espécie de usucapião, mas não por essa, porque essa tem um limite, e está claro o limite aí, de 50 hectares. Mas e se na ação eu pedir apenas o reconhecimento de até 50 hectares? Né? Também existem vários entendimentos de que isso não é possível. Né? E eu, de certo modo, concordo com isso também. Tá? Porque existe, claro, aí o limite de 50 hectares dessa área rural. Né? Outra questão interessante, vocês sabem que existe o módulo rural mínimo, né? Então, existem, salvo engano, por exemplo, em nossa região aqui, o módulo rural acho que é de 20 hectares. O que significa isso? Não pode existir um imóvel rural com área inferior a 20 hectares. Né? Certo, mas eu posso pedir a uso capião de uma área de 15 hectares, inferior ao módulo rural? Né? Se existe uma determinação de que não pode haver uma área rural inferior a 20 hectares, eu poderia pedir o uso capião, o reconhecimento da propriedade de uma área inferior ao módulo rural? Né? Tem discussão sobre isso. Minha opinião, pode. É possível, porque não existe essa limitação no dispositivo legal e nem na Constituição Federal. Estamos falando da Constituição Federal. Não existe essa limitação lá. Né? Então, existe um limite máximo, mas não um mínimo. Né? Então, eu posso pedir até 50 hectares. Né? O limite da área sobre a qual eu tenho posse, por esse tempo de 5 anos, né? Não pode ultrapassar 50 hectares. E penso que possa ser inferior ao módulo rural mínimo. Não é pacífico esse entendimento. Tá? Vocês podem ter aí a opinião de vocês acerca disso. Essa, então, a espécie de usucapião denominada usucapião pro labore, ok? Seguindo. Mesma usucapião especial, só que agora urbana, né? Diz o artigo 1240 do Código Civil, né, que aquele que possuir como sua área urbana, então olha lá, posse, animus domini, área urbana agora, certo? Agora a área tem que ser urbana, né? De até
250 metros quadrados. É uma área pequena, perceberam? Né? Por 5 anos, esse é o lapso temporal, posse contínua, né, ininterruptamente, sem oposição, posse mansa e pacífica, sem contestação, né, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, olha aí o requisito, adquirir leal domínio, também pela usucapião, e olha, de novo, o requisito da usucapião especial, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Tá? Então, essa é a usucapião especial urbana. Alguns chamam de usucapião pró-moradia, outros de usucapião habitacional. Né? Também se trata de um texto que já estava na Constituição Federal, artigo 183 da Constituição Federal. Tá? E também já se encontrava no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, lá no artigo 9º. Ok? Já estavam, essa espécie já estava prevista tanto na Constituição Federal, então, quanto no Estatuto da Cidade. Observem que as regras são basicamente as mesmas da usucapião especial rural, só que aqui a área tem que estar na zona urbana, né? O limite, evidentemente, não é em hectares ou alqueires, em hectares, né? Aqui é em metros quadrados, 250 metros quadrados, né? E esse limite deve ser respeitado, deve ser observado, né? O lapso temporal é o mesmo e a pessoa aqui também tem que usar para sua moradia ou de sua família, né? Daí o nome usucapião habitacional ou usucapião pró-moradia, certo? Seguindo, então, aproveitando que entramos no Estatuto da Cidade, né, que mencionamos o Estatuto da Cidade, o artigo 10 do Estatuto da Cidade traz uma disposição interessante, que, aliás, foi recentemente alterada. Né? O Estatuto da Cidade, no artigo 10, estabelece a usucapião coletiva, ou alguns chamam de usucapião urbana coletiva. Né? Diz lá, os núcleos urbanos, olha só a expressão utilizada, os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores, então a área total do núcleo urbano, dividida pelo número de pessoas que lá estão, certo? Seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor. Então, você pega a área total daquele núcleo urbano informal, utilizando a expressão do código, do estatuto, né? Divide pelo número de possuidores que lá se encontram, né? Que lá se encontra, a área tem que ser inferior, para cada possuidor, inferior a 250 metros quadrados. Essas áreas, esses núcleos, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os proprietários não sejam, desde que os possuidores, né, não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Então, o que esse artigo está trazendo, não sei se concordam comigo, né, mas para mim é clara a intenção aí de regularizar áreas de favelas, áreas de grandes aglomerados residenciais, né? Sabe aquelas situações, aqueles núcleos, aqueles espaços que não seriam regularizados, não seriam legalizadas, as propriedades não seriam legalizadas se não existisse um dispositivo desse. Né? É evidente que não estamos falando de imóveis públicos. Né? A Constituição Federal não permite a usucapião de bens públicos. O Código Civil também não permite a usucapião de bens públicos. Embora eu me permito um parênteses aqui para dizer que eu acho que é possível o usucapião de bem público, né? Em algumas situações, porque a função social da propriedade cobrada na Constituição Federal, né, ela não é cobrada só para imóveis particulares, ela é cobrada para a propriedade pública também. Né? E existem imóveis públicos
que não cumprem a sua função social. É evidente que você não vai usucapiar nunca uma praça, né? Um viaduto, né? Não vejo essa possibilidade. Mas existem bens dominicais, aqueles que não têm uma destinação específica, né? Existem bens até de uso especial não utilizados há muito tempo, né? Que poderiam sim ser usucapidos. E existem bens, de fato, que se encaixam nessas espécies de bens públicos, que são ocupados por particulares há 30, 40, 50, 60 anos. Né? Só que eles não conseguem usucapir esses bens pelo simples fato desses bens serem públicos. Né? Eu registro a minha discordância em relação a isso. Cuidado para não saírem dizendo por aí que o professor Fernando disse que agora a Constituição Federal não vale mais e que bem público pode ser sempre usucapido. Não é isso que eu estou dizendo. Certo? Na verdade, bem público não pode ser usucapido. Se alguém lhe perguntar isso em concurso público, bem público não pode ser usucapido. Certo? Não pode ser objeto de usucapião. Né? Se alguém lhe der a oportunidade, numa questão discursiva, de defender o contrário, aí talvez seja possível. Caso contrário, não. Ok? Então, esse Estatuto da Cidade, no artigo 10, ele que caracteriza, né, que expressa a chamada usucapião coletiva ou usucapião urbana coletiva, né, ele vem, do meu modo de entender, com a intenção, com a ideia de regularizar áreas onde se encontram favelas, comunidades, grandes aglomerados residenciais, né, para regularizar a propriedade dessas pessoas. Né? Se vocês observarem depois, a título de curiosidade, deem uma olhada nos parágrafos desse artigo 10 do Estatuto da Cidade, né? Observem, por exemplo, que na sentença que reconhecer a usucapião, o juiz vai dar uma parte ideal do terreno, um percentual do terreno para cada possuidor, né? Independentemente do espaço que ele ocupe, né? A não ser que haja acordo entre eles. Né? Mas o que o juiz vai formar com a sentença é um condomínio. Né? É um condomínio, inclusive com eleição de administrador. Né? Os próprios parágrafos desse artigo 10 estabelecem a forma de deliberação em assembleias, por exemplo, por maioria de votos dos condôminos presentes. Né? É possível que essa ação, por exemplo, seja intentada, essa ação de usucapião, como se trata de usucapião coletiva, né? Pelos possuidores, pelos próprios possuidores, até por uma associação de moradores, como substituto processual dos possuidores. Né? Tudo isso está lá no Estatuto da Cidade, artigos 10 até mais ou menos artigo 11 e 12 lá do Estatuto da Cidade. Né? Garante, por exemplo, a intervenção do Ministério Público nesses casos, nessas ações. Né? Garante a justiça gratuita, né? Até mesmo no cartório de registro de imóveis, né? Quando do registro da sentença para regularizar a propriedade. Né? Enfim, são regras específicas, regras especiais para essa espécie de usucapião, e acho que vale a pena vocês consultarem os artigos seguintes do artigo 10 do Código Civil, inclusive os parágrafos do artigo 10 do Código Civil, não, do Estatuto da Cidade. Ok? Usucapião familiar agora. Esse surgiu muito recentemente, né? Foi acrescentado no Código Civil o artigo 1240-A, né? Que diz assim: aquele que por 2 anos é o prazo de usucapião mais curto que existe no ordenamento jurídico. Né? Aquele que por 2 anos, ininterruptamente, então, sem posse contínua, né? E sem oposição, exercer posse direta, com exclusividade,
sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Observem aí que por isso que chama uso capião familiar, né? O que se estabelece aí é que aquele que ficou no imóvel, então imagine um casal, ou união estável, ou um casal de cônjuges, né? Pessoas casadas. Imagine que um deles abandone o lar, né? E esse abandono, evidentemente, né, tem que ser voluntário e injustificado, né? Então, não estamos impedindo a pessoa de sair de casa, né? O abandono tem que ser injustificado, tem que ser voluntário para caracterizar isso, né? Essa pessoa que abandona o lar, e alguém do casal abandona o lar, fica alguém na casa. A propriedade da casa, né, é de ambos, né? Então pensem, só vai se aplicar nesse caso, evidentemente. Imagine que a casa é aquela comprada pelo casal, né? O imóvel é aquele comprado pelo casal após o casamento, né? Celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, aquilo que adquiriu durante o casamento pertence aos dois. E nesta nossa história não se encaixa nenhuma exceção, né? Então esse imóvel pertence aos dois. Aí ele abandona o lar, ela fica na casa, certo? Ela pode adquirir a parte dele, é isso que está dizendo esse artigo, a parte dele nessa casa, através da uso capião. 2 anos apenas o prazo, né? Observem que o imóvel urbano não pode ter área superior a 250 metros quadrados, né? E também essa pessoa que está adquirindo a propriedade pelo uso capião, a propriedade da outra parte, da outra metade, né? Não pode ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural. Ok? Uma discussão interessante que surge, porque diz aí, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar. Se você fala em ex-cônjuge, você está pressupondo o divórcio, por exemplo, né? Você está pressupondo o divórcio. E, na verdade, então esse prazo contaria só depois do divórcio? Pô, mas a pessoa abandonou o lar e ainda o divórcio não foi proposto, ou está correndo, ou o que acontece na prática, ninguém propõe nada e continuam casados, só que separados de fato, né? E aí, o prazo não começa a ser contado, né? Eu penso que começa sim a ser contado. Pensem comigo, podem não concordar comigo, mas eu penso que esse prazo de 2 anos começa a ser contado da separação de fato. E não de eventual divórcio ou separação judicial. Até porque nós não vimos lá o artigo 1244, que diz que se aplicam ao uso capião aquelas causas impeditivas, suspensivas da prescrição. E lá diz que não corre prescrição, ou seja, não se conta prazo para uso capião entre cônjuges durante a constância, na constância do casamento. Então não cairia por terra esse 1240A, né? Porque ainda existiria o casamento. Vocês sabem que o casamento, ou certamente verão isso no curso de Direito de Família, o casamento só se dissolve, o vínculo matrimonial só se dissolve com o divórcio. Nem com a separação judicial se dissolve o vínculo matrimonial, né? Então eu penso que é possível sustentar, embora não seja isso que esteja escrito expressamente no 1240A, mas penso ser possível sustentar que esse prazo de 2 anos, esse lapso temporal de 2 anos, deva ser contado da separação de fato, do momento em que do momento em que o companheiro, ou a companheira, ou o cônjuge ou não, abandonou o lar. Certo? Seguindo, então, para a gente terminar essa discussão, esse bate-papo sobre o uso capião, né? O artigo 1241 do Código Civil estabelece que poderá o possuidor
requerer ao juiz seja declarada adquirida mediante uso capião a propriedade imóvel. Diz o parágrafo único que a declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no cartório de registro de imóveis. Esse artigo reforça a ideia de que a sentença que reconhece a uso capião é meramente declaratória, né? Ela declara um direito que você já adquiriu, né? E adquiriu quando? Repito, quando você preencheu os requisitos para a aquisição da propriedade pelo uso capião, certo? Ao adquirir o domínio pela posse, né? Você então requer ao juiz, né? Para que ele declare por sentença que você adquiriu esse domínio, que você adquiriu a propriedade. E é essa sentença, né, que constitui, como diz o artigo, o título hábil para o assento, para o registro lá no cartório de registro de imóveis. Tá? Essa sentença, repito, eu não a encaro como um requisito, ok? Como ela é declaratória, ela declara um direito que você já tinha. Ela é apenas um título para regularizar a situação, né, junto ao registro de imóveis, certo? Esse artigo 1241, como comentamos anteriormente, né, dá para interpretá-lo de modo a permitir que o possuidor, né, que figura como réu numa ação reivindicatória, ou até mesmo numa ação possessória, né, dá para permitir que ele formule um pedido contraposto, né, postulando ao juiz que seja declarada adquirida a propriedade imóvel mediante uso capião. E nesse caso também a sentença valerá como título hábil para o registro imobiliário, né? Então, o uso capião ou a uso capião também pode ser utilizado como argumento de defesa, certo? E essa é a prova de que a sentença que reconhece a uso capião é meramente declaratória, né? Então, alguém entra com uma ação de reintegração de posse contra você, ou uma ação reivindicatória do bem contra você, né? E você apresenta a defesa e faz um pedido para o juiz. Olha, juiz, eu quero que seja reconhecida a aquisição da propriedade pela uso capião, porque eu já estou aqui há tanto tempo, preenchi tais e tais requisitos, a área tal, eu não tenho outro imóvel urbano rural em meu nome, enfim, depende da espécie de uso capião, né? Então, é perfeitamente possível esse entendimento. E, por fim, diz o artigo 1243 do Código Civil que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar a sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas, e nos casos do artigo 1242, com justo título e boa-fé. Então, é possível somar posses, né? Então, eu compro um imóvel de você, né? Você está na posse de um imóvel vamos por lá, 12 anos, né? Você vende para o Zé, né, que fica mais um ano no imóvel. E o Zé vende para mim, certo? Então, nós somamos 12 com 1, 13. Falta mais 2 para adquirir a propriedade pela uso capião extraordinária. Em nossa história aqui, vamos supor que nenhum de nós registramos, nenhum de nós temos títulos sobre isso, né? Ou seja, em nosso caso não há necessidade, porque vamos adquirir pelo uso capião extraordinária, não há necessidade de se apresentar justo título nem boa-fé. Eu fico no imóvel 2 anos apenas, né? E posso pedir a uso capião dele. Por quê? Porque eu vou somar a minha posse com a dos meus antecessores. É evidente que todas têm que ter as mesmas características, né? Ou seja, todas têm que ser contínuas, né? Ininterruptas, né? Tem que ser pacíficas, sem contestação.
Ah, mas se eu for pedir a uso capião pelo artigo 1242, né? Ou seja, que exige justo título e boa-fé, eu também posso somar as posses, mas aí todas têm que ter justo título e boa-fé, todas as posses que eu for somar. É isso que está dizendo esse artigo 1243. Então, mesmo que a lei exija essa continuidade da posse, né, ela permite a sucessão dentro dessa posse, né, dentro desse período. É exatamente o que está dizendo esse 1243, porque permite que o possuidor possa, para a finalidade, para o fim de contar o tempo exigido para uso capião, né, acrescentar à sua posse, ao tempo de sua posse, o tempo da posse dos seus antecessores, certo? É isso que está permitindo o artigo 1243. Um ponto importante a ser mencionado é a possibilidade de uso capião extrajudicial, tá? Não necessariamente, nem sempre se faz necessária a interposição de ação judicial de uso capião, né? Então, é permitido a uso capião extrajudicial. A Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, foi recentemente alterada, incluindo nela o artigo 216-A, certo? E lá diz que é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião. E você pode processar isso diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel que você pretende adquirir pelo uso capião. E lá nesse artigo tem todo um rol do que deve ser juntado como documento, né? De quais documentos devem ser apresentados e qual o procedimento para isso. Vale a pena uma leitura, uma análise desse dispositivo legal lá da Lei 6.015 de 73. Ok? Essa, então, é a aula sobre uso capião, com esses breves comentários sobre os dispositivos legais que tratam desse assunto, previstos no Código Civil e até mesmo no Estatuto da Cidade.